Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Olá, boa noite, amados, queridos, irmãs, irmãos, pastores, líderes do Ministério Infantil. Meu nome é Eliana Velasco. Sou missionária aqui no estado de Rondônia, né? Estou como missionária aqui em Rondônia, em Ariquemes, mas sou do Rio de Janeiro e venho desenvolvendo esse trabalho com o Ministério Infantil já há um tempo na minha igreja, pelas igrejas que eu passei. E depois eu comecei assim, Deus começou a me despertar para ajudar as pessoas pelas igrejas por onde eu passei, pelos estados onde eu passei. Né? Então eu sou do Rio, depois eu fui para Minas, fiquei em 2 cidades em Minas e vi uma grande necessidade de ajudar os irmãos, as igrejas a investir no trabalho infantil, porque nós vemos que muitas das vezes as igrejas não têm pessoas, as pessoas acham que precisam ter muito preparo, muito recurso. O primeiro recurso que você tem que ter é a Bíblia. Depois é você ler a Bíblia, as histórias bíblicas e pedir direção do Espírito Santo de Deus para ele te usar. Porque nós vemos aqui que as crianças sempre estavam nos lugares que o povo se reunia. Nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Moisés leu a lei, fala que tinha crianças. Quando nós lemos aqui em Deuteronômio 6, fala que tinha crianças também, né? Ali ouvindo as leis. Depois nós vemos lá em Mateus, quando Jesus, né? Quando as crianças se achegam. E aí os discípulos, né? Ficam meio assim receosos com as crianças fazer barulho, alguma coisa. Mas Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, né? Então, nós vemos aqui que crianças, em todas as passagens bíblicas, ela é contada, ela é falada, ela só não era, a criança não era contada, a criança não era, muitas das vezes, mencionada, né? E aí, nós vamos ver aqui a importância de trabalhar com a criança. Eu quero ler aqui para os irmãos os versículos aqui em Deuteronômio 6 e a partir do versículo 7 diz assim: Tu inculcarás a teus filhos e dela farás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se, ao levantar-se, também atará como sinal nas mãos e te terão por frontal entre os olhos e a escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto aqui, a gente está vendo aqui, falando para a criança inculcar na cabeça da criança. O que é inculcar? É falar, repetir. Muitas das vezes, a gente não é obrigado a saber tudo, mas assim, a gente vê que as crianças têm as fases,
né? Ela tem a fase da primeira infância, segunda infância, fase do crescimento e tal. E a criança da fase de bebezinho até os 3, 4 anos, é uma criança que ela fica copiando tudo, né? Que vê, que fala. Então, assim, ela aprende na repetição. Então, às vezes nós fazemos lições e nós mudamos, às vezes, a temática da lição. Hoje eu dou uma, amanhã, semana que vem eu dou outra. Eu posso mudar os recursos, eu posso mudar até os visuais, mas, por exemplo, se o meu objetivo é falar do amor de Deus, eu vou usar essa temática, essa fala, o amor de Deus, Deus nos amou, Deus amou o mundo, em todas, pelo menos durante 4 ou 5 encontros, porque ela vai ficar memorizada. Se eu falo hoje do amor de Deus, na outra semana eu falo de obediência, né? E a obediência pode entrar também aí junto com o amor de Deus, mas sempre focar o amor de Deus. E aí a criança ela vai aprender na memorização, na repetição. Ensinar é repetição, né? Então a gente pode ver que a Bíblia é repetição, o livro da lei, aqui tudo, mas lá no Novo Testamento, alguns apóstolos, até mesmo Jesus, repete algumas leis. Então nós precisamos às vezes da repetição. Então, primeira dica que eu quero dar para os queridos, né? Alguns já podem fazer, e se alguém está aí nos vendo e quiser falar conosco aí, fale com a gente, mande aí. Eu já fazia isso antes lá na minha igreja no Rio, quando eu fui líder do Ministério Infantil por muito tempo. E depois agora, quando eu comecei a trabalhar numa escola, aí eu vi que foi importante eu fazer isso na igreja, ver como é que Deus é, né? Ele nos usa na obra e já nos prepara depois para a vida secular. Né? As pessoas às vezes não entendem, às vezes, eu tô trabalhando na igreja e tem um propósito, tudo tem um propósito. Fazer tipo um planinho de aula. Eu tenho um caderno e aí eu boto ali, como eu botava nas minhas lições de escola dominical, mesmo a igreja às vezes tendo uma revista, falo de escola dominical, eu tirava ali o tema principal da lição e ia usando ali, repetindo, e faço o planejamento, como que eu vou desenrolar, como que vai ser a abertura, qual é o objetivo, porque como eu falei, cada fase, cada idade, ela tem um tempo de memorização, um tempo de concentração, um tempo que ela presta atenção na história, né? Então, e você fazendo esse plano aqui, você consegue. Qual é o objetivo do meu encontro com as crianças esse mês? O meu objetivo esse mês é falar do amor de Deus. Amor de Deus. Posso usar o versículo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque, né, o amor de Deus veio porque o homem pecou. E depois eu divido qual vai ser o momento 1. Eu vou orar, eu vou relembrar o encontro passado, porque a criança, às vezes, durante a semana, os pais não oram, não leem a Bíblia, então elas esquecem. E aí você também mostra uma organização. Criança, se você chegar e não mostrar uma organização, elas dominam o espaço, tá? Então, se a sua igreja é uma igreja que tem condições de ter uma sala com muito brinquedo, nesse momento, elas têm que chegar, os brinquedos têm que estar guardados. Porque você vai ter aquele momento todinho. Depois você vai ter um momento, sim, de brincar, porque a criança, ela quer brincar. E o interessante também é que os brinquedos que você tenham nessa sala sejam brinquedos de interação, onde as crianças dividam uma com a outra, onde elas sentem e brinquem uma com a outra. Não só a boneca, não só um carrinho, porque geralmente, principalmente nessa fase de 2, 3, 4, 5, é tudo meu. Ela pega uma boneca, ela não divide. Então, se é um joguinho, uma pecinha, uma massinha, então assim, observe isso, tá? A brincadeira que vai ter, ela tem que ser interativa dentro daquilo que você ensinou, né? Porque a memorização vai ser melhor, a visualização vai ser melhor. Então você divide. Geralmente eu divido em 3 momentos, que é momento 1, orar, cantar, falar o versículo, né, perguntar, né, e aí, como é que você vai? Pergunta o nome de quem é novo, sempre falando o nome da criança, é muito importante.
e interagindo com elas. E no momento 2 você entra com a história, né? Na outra aula eu vou ensinar como você fazer um esboço para você contar a história, dividir as histórias. Geralmente você começa com um clima, com uma pergunta. Ah, até os pequenininhos? Sim, até os pequenininhos, tá? E no final você encerra a sua história, faz a oração, né? Geralmente, assim, a gente não tem muito hábito, mas assim, criança, você já tem Jesus no seu coração para ele perdoar os seus pecados, né? Então convide as crianças a pedir Jesus para entrar no coração e perdoar os pecados. Isso é repetição. Se ela for criada assim, se você sempre repetir assim, ela vai crescendo com aquilo, vai chegar no momento em que ela vai decidir ali a seguir realmente, porque ela vai ter entendimento, mas vai ser baseado no que ela aprendeu. Então, faça o caderno, faça. Até mesmo pra gente agora que estamos só fazendo live, né? Dificilmente a gente está tendo encontro com as crianças. Faça o seu caderninho, faça a programação, direcione, né? Tudo ali. Eu vou falar depois um pouquinho de live também. Aqui na região a gente eu conheço muita gente, muitos missionários, muitas pessoas que não têm recurso para comprar esses visuais lindos que as irmãs fazem, que eu vejo muitas irmãs fazendo e vendendo, lindo, mas às vezes nós não temos recurso. Eu mesmo hoje não tenho muito recurso, eu tinha muito material, mas quando eu mudei para Rondônia eu tive que me desfazer porque eu não tive como trazer mudança. Então hoje eu tô refazendo meu material, e aqui no estado de Rondônia é muito difícil você achar muita coisa. E também quando você acha, o preço é um pouquinho acima, porque o frete, tudo pra cá é mais caro. Então eu tô adaptando. Eu tinha um livro sem palavras, comprado da PEC, lindo, maravilhoso, ilustrado. Mas aí eu tive que desfazer, não trouxe. Então eu comecei a montar o meu livro sem palavras, tá? Então aqui, isso aqui representa a coroa de ouro, que é a parte amarela. E aí eu entro um pouquinho na criação, e aí você vai colando as figuras de acordo com as cores do livro sem palavra, e você monta o seu livro, mais a cruz, né, o vermelho, você vai fazendo as cores e monta o seu livro sem palavra. É um caderno comum, sem pauta, tá? O caderno é verde, já tem as cores aqui da salvação. E, gente, olha, com as cores da salvação você conta todos os tipos de história. Você fala sobre a criação, você fala sobre o pecado, você fala sobre a morte de Jesus, você fala sobre o nascimento de Jesus, tudo, tá? Então é um material bem que você não tem como comprar, não tem como fazer, não tem como adquirir comprando os visuais. Crie, use. Deus nos dá sabedoria, Ele capacita. Porque eu não tenho muita habilidade manuais em desenho, coisas, eu não tenho. Mas agora, né, depois que eu comecei a vir para o campo missionário, eu tive que começar a desenvolver. Porque no Rio você acha tudo pronto, você compra muita coisa, né? As lojas, tudo. Tem regiões que a gente está que não tem, né, como você comprar. E às vezes, assim, quando você está missionário em um campo, você não tem recurso também para investir. Aqui tem até umas irmãs que fazem, que vendem, mas às vezes nós não conseguimos, não temos condições de comprar, então a gente pede a Deus a criatividade. Outra ideia que eu dou para vocês aí, principalmente para quem faz live, faça esse desafio com as suas crianças. Peça uma semana antes, você fala sobre o material e depois você monta aquele. É muito legal. É minha caderneta de leitura e oração, né? Esses desenhos aqui você encontra lá no Google, né? Inclusive está escrito lá, minha caderneta de oração, tem todo o material em PDF para você imprimir ou desenhar. Eu não imprimi porque aqui, aonde tira a cópia, é um pouquinho distante aqui da minha casa, e tudo que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ir de Uber ou de táxi, a gente não vai sempre lá no centro. Então, assim, eu desenhei, botei lá a folhinha lá em cima do outro e desenhei. E aqui eu coloquei, assim, papai e mamãe, irmãos, me ajude a ler a Bíblia. E aí você incentiva, então ele vai ter aqui, no primeiro dia, vamos lá, primeiro dia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí você coloca
E aí, assim, como você vai dar para as crianças fazerem em casa como um desafio, deixa elas desenhar livremente. Ó, desenha você, sua irmã, papai, mamãe lendo a Bíblia e faça a sua primeira página. E ali coloca a leitura e peça para ela contar a experiência, como foi. Como foi aquele dia de ler a Bíblia, de orar com a família? Como tem sido esses dias que tá ficando em casa, sem escola, sem ver os amiguinhos? Fica como um diário, porque quando passar isso, ela vai ter algo para se lembrar, né? Ela vai ter algo para lembrar. Ela vai ter algo que ela vai recordar, né? Porque a gente sabe, assim, a gente sabe que tudo que nós estamos passando é uma preparação, sim, para a volta de Jesus. Mas lá em Lucas fala que o princípio viria, mas ainda não seria o fim. Serviria para que nós dessemos testemunho. Então é o tempo da gente se preparar e dar testemunho. Não sabemos o dia e a hora. Pode ser agora, pode ser daqui a um ano. Mas a Bíblia nos diz que temos que pregar ainda o Evangelho. Tem muitos lugares ainda que o Evangelho não chegou. Então nós temos que crer lá no que diz na Bíblia, não ficar crendo nessas coisas que a gente ouve muitas vezes aí na internet, ok? Então essa cadernetinha aqui é muito legal. Eu fiz, deixei mais páginas, que aí você deixa mais folhas. E deixei assim, livre, para que mais folhas, para que elas vão escrevendo ali. Se quiser botar mais folhas, no final eu terminei. Deus me ama, me dê um abraço. E aí para a família se abraçar, então no final, vamos dizer, em um mês, terminou o mês, fecha aqui. E aí ela pode ir acrescentando folhas, né? Ou você pode fazer só um desafio de um mês, né? A criança contar. Eu achei muito... Depois eu vi um filme onde a pessoa estimulava as crianças a escreverem o seu roteiro, a sua história. A professora estimulava as crianças a escreverem. Então acho bem legal, porque também desenvolve a escrita, a mente, né, viaja, e a criança tem ali o seu relatóriozinho. Achei muito legal. Então é uma sugestão. Outra coisa, eu sei que muitos ainda devem conhecer, que é o Juquinha. O Juquinha, ele interage, ele conta muita história. Tem lugares que você consegue o material para fazer, porque é um lápis, feltro, o olhinho e a boca, e você faz e conta o Juquinha, né? A história do Juquinha com as crianças. Então, são algumas sugestões baratas, né? Com pouco investimento. Eu falei na outra aula, então assim, eu fiz essa caixa aqui, a caixa imaginando. Comprei essa caixa que eu tinha feito uma vez com uma tia lá na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, tia Leninha. Eu achei fabuloso como ela contou a história com coisas, assim, coisas que você tem. E a tia Leninha lá, a igreja presbiteriana do Rio, é uma igreja que tem recursos. Mas assim, a gente tem que fazer. E outra coisa, a imaginação das crianças vai muito, tá? Eu digo pra vocês que nesse período que eu trabalhei dando aula de ensino religioso na escola, tem recursos que eu usava desde as crianças de 2 anos de idade até as crianças de 11. E eles interagiam do mesmo jeito. Claro, os menores interagem menos, os maiores interagem diferente. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Ó. Um pegador de massa, um batedor de ovo, um pegador de azeitonas e essas 3 colheres. Nós podemos contar a história de Daniel na cova dos leões, tá? E isso aí, se vocês tiverem interesse de saber, depois vocês botem aí no comentário, porque aí eu vou contando as histórias que vocês querem no decorrer aí dos nossos encontros às quarta-feiras. Então, aqui são os personagens da história. Nossa, coisas que eu tenho na cozinha. Sim, coisas que nós temos na cozinha. E aqui, isso aqui eu tudo comprei na casa de 3, né? Eu comprei exclusivamente só para isso, para botar na minha caixa. Então foi um investimentozinho com um custo não tão alto.
Essa aqui, essas 3 canecas também eu comprei lá. É onde eu conto a história dos talentos, tá? A história dos talentos. E aí, como que você preenche aqui os talentos? Você usa palito de churrasco, coloca para um deu 1, para outro deu 10, para outro você conta ali, e depois você vai, né, contando a história e interagindo com as crianças a história dos talentos. Qual é o objetivo da história dos talentos? Mostrar para as crianças que Deus deu para cada um talento, algo para ser usado para a glória e honra do nome dele, tá? Esse aqui eu conto a história. Esse aqui serve para várias coisas. Pode ser a história do filho pródigo, tá? A história da criação, Deus, o homem e a mulher, tá? E aí você vai contando e vai fazendo a história ali, a temática. Esse aqui vai ser um próximo que eu vou ensinar você a fazer a máscara para você contar a história, tá bom? Né? Então, esse aqui são as ideias. E agora eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história usando recursos fáceis, tá? Depois, quem quiser, eu vou e conto, né? Às vezes alguns já devem até sabem fazer, né? E aí eu vou dizer para vocês como que eu começo para fazer. Vamos fazer live para as crianças, tem que interagir com eles, né? Então nós vamos começar agora aí para as crianças. Se quiser chamar as crianças, vamos chamar. Não, 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 não. É tão bom, é tão bom. Vamos lá, cantar agora Deus é bom. Vamos lá, chama as crianças. Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. For you. Então, gente, a gente começa com um louvor com as crianças. E eu vou contar a história hoje usando essa colher de pau, vai ser a minha personagem, tá? Essa garrafa d'água, no caso aqui a gente vai precisar de 4 garrafinhas dessa, tá? 4 garrafinhas dessa. Uma caixa de papelão, se você não tiver caixa, pode ser uma sacolinha, uma bolsa. A criança fica super curioso. Nesse dia, né, quem já tá aí podendo fazer, deixa as crianças chegarem e você chega depois com a caixa na mão. Nossa, eles ficam super curiosos querendo saber o que tem nessa caixa. E eu vou estar falando aqui hoje sobre o amor de Deus, né? Então lá, crianças, nós vamos estar falando do amor de Deus por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Outra coisa, a questão da voz, você não precisa ficar falando igual um bebezinho, não precisa. Você pode sim mudar a voz, entonações mais alto, mais baixo, tal, mas você não precisa ficar mudando sua voz falando criancinha, queridinho. Criança sente quando é sincero e quando não é, tá? Criança é muito sensível, muito perceptivo. Então, nós vamos falar sobre o amor de Deus, como eu falei, o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que é perecer, criança? É morrer sem conhecer a Cristo. Mas aquele
que conhecer e receber a Cristo tem a vida eterna. E sabe por quê? Porque vamos levantar para a gente poder esticar o corpo e fazer uma ginástica para esticar o nosso corpo, para poder alongar, liberar oxigênio para o cérebro, para a gente pensar. Vamos lá? O amor de Deus é tão grande. Ele me envolve pela esquerda, pela direita, pela frente, por baixo, por cima e por trás. O amor de Deus é tão grande. Ele me envolve pela esquerda, pela direita, pela frente, por baixo, por cima e por trás. Aí você já entra com aquela música que diz: Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. E aí, criança, Deus nos ama a todos de igual maneira. Pode ser pequenininho, pode ser baixinho, pode ser magrinho, pode ser fortinho, cabelinho liso, cabelinho enroladinho. Não importa, o que Deus quer é o coração da gente. Então nós também devemos amar os nossos amigos, os nossos coleguinhas do jeito que ele é. Se é cabelo enroladinho, se ele usa óculos, se ele usa gesso, se ele anda de cadeira de roda, nós temos que amar todos, porque Deus ama a mim e a você de igual maneira. Então nós devemos amar todos. E vamos lá falar o versículo de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós. João 3,16. E aí, eu tô aqui com a minha amiga. A minha amiga aqui, sabe como que é o nome dela? O nome dela é Maria. Maria? Sim. E vamos lá começar a história. Lá vinha Maria andando, indo para a sua casa. De repente, ela volta uma garrafa no meio do caminho da minha casa. Essa garrafa com essa água dentro? Estranho. E tem uma caixa perto dela. Meu Deus, o que será que tem dentro dessa caixa? Ela olhou, 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 olhou de novo e falou: eu vou pegar. O que será que tem nessa garrafa? E aí ela pegou a garrafa, sacudiu, 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 sacudiu. E a água da garrafa ficou amarela. Maria olhou. A água ficou amarela. Por que será que essa água ficou amarela? Aí ela parou, pensou. O amarelo, o sol é amarelo. As coroas do reis são amarelo. Eu vi uma história na igreja da Bíblia que falou que Deus criou o mundo e tudo e criou o sol amarelo, criou toda a natureza por amor ao homem. E aí Deus também, o amarelo, a Bíblia diz que no céu terá ruas de ouro. O ouro é amarelo. E a Bíblia diz também que essa rua de ouro nós iremos morar lá. Puxa, como deve ser legal morar lá nesse lugar com ruas de ouro. Mas agora eu quero ver o que tem aqui dentro. Bateu. Olha o que tem aqui dentro.
ela viu outra garrafa. Só que essa garrafa estava com um líquido de uma cor diferente. E a garrafa falava. Maria, eu estava ouvindo você falar que no céu tem ruas de ouro, que no céu Deus preparou tudo para nós, mas aí eu represento o pecado. Deus criou a natureza, Deus criou tudo perfeito. E a outra caixa, Deus criou o homem e a mulher para ser a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que é ser da imagem e semelhança de Deus? Ser parecido com Deus, sem pecado, sem marca. E aí a garrafa para você Maria, mas aí o pecado entrou no coração do homem e da mulher. E sabe o que é pecado? Hein, crianças? Mentir é pecado. Desobedecer é pecado também. Falar palavrões é pecado, é palavra torpe. Na boca do cristão não pode ter palavra torpe, porque é pecado e o pecado não agrada a Deus. E aí, o pecado entrou. E aí, Maria, no céu não vai entrar pecado. Só entra no céu quem tiver com o coração quebrantado. O que é quebrantado? Se colocar diante de Deus, pedir perdão pelos pecados. E Maria, é mesmo. E aí, né, Deus criou tudo lindo e bonito. E o homem errou e pecou. Mas Deus teve uma solução. O seu filho Jesus morreu na cruz. Aí isso prova o amor de Deus para com todos nós. Mesmo o homem pecando, desobedecendo e entrando no pecado, Deus mandou Jesus morrer por mim e por vocês. Sabe aonde? Morrer na cruz. E aí, quando ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por mim e por você. Ele derramou sangue precioso na cruz para nos salvar e por amor. Já viu uma prova de amor que essa? E aí, Deus mandou Jesus morrer por nós. E quando Jesus morreu na cruz e derramou o teu sangue por nós, e nós recebemos Jesus em nosso coração, o nosso coração volta a ser branco, limpo, restaurado, porque quando o Senhor Jesus entra, o pecado não permanece. Nós somos pecadores, sim, mas quando Jesus está, o pecado não fica. Porque o Espírito Santo de Deus nos traz a consciência de pecado. Aquele que mente já não vai mentir mais. E se mentir, o Espírito Santo vai lembrar. E aí você vai orar, vai pedir ao Senhor que entre, porque quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, por mais que nós pequemos, falamos mentira, o pecado entra, mas não permanece em nosso coração. Quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, aquilo que eu fazia não me escraviza mais. Nós somos libertos do pecado. Então, o pecado entra, mas o Senhor nos traz a consciência de pedir perdão. E vai chegar um tempo que nós não vamos cometer mais o mesmo pecado. Porque não adianta ficar mentindo, toda hora pede perdão, mente, toda hora pede perdão. Não, nós temos que pedir o perdão e se confessar a Jesus e se arrepender e não cometer mais os mesmos pecados.
vigiar para não mentir mais. Então, quando Jesus entra, ele entra e transforma a nossa vida. É assim. E aí, onde Jesus chega, o pecado acaba. Onde Jesus chega, o pecado não permanece, porque o Espírito Santo de Deus nos dá consciência do pecado. E nós precisamos buscar no Senhor todos os dias arrependimento dos nossos pecados. Então, crianças, nós precisamos orar, né, Maria? Nós precisamos orar. Orar para que o Senhor sempre venha nos perdoar e fazer com que nós fiquemos com o coração limpo. Então nós vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor pela sua vida, pela minha vida e perdoar dos nossos pecados. E que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e te guarde. Senhor Deus Pai, na tua presença, nós colocamos as nossas vidas aos teus pés, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo transformação das nossas vidas e pedindo, ó Pai, que tu venha, Senhor, levantar obreiros para ir até as crianças e falar da salvação, porque eles também precisam ouvir e ser levados até Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, na próxima aula, na próxima encontro, se você se interessar, diga aí pra mim o que você quer, qual a sua dificuldade, o que nós podemos te ajudar. Nós vamos estar sempre trazendo alguém. Na sexta-feira nós vamos estar participando de uma live no grupo Geração de Samuel. Eu vou botar aí para que vocês entrem, né, participem, falando sobre as igreja e criança hoje, né, a importância, o papel. Então que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Uma boa noite.